Vamos lá, meus amores, para a gente dar continuidade no que a gente já está finalizando. O que eu quero dizer com isso? Nós estamos aí no capítulo 8, é o capítulo para a nossa 8ª avaliação. A gente está encerrando aí um ciclo, né? E eu consegui dividir esse capítulo em 3 aulas. Então, a primeira de hoje, a gente vai dar o início a ela. A gente vai conseguir abordar um pouco sobre o tema. E é um tema bem contemporâneo. Exatamente. Então, acho que vai ficar muito compreensível a vocês. Então, é o inovador, porém atual, né, para vocês. Inovador, algo se tratando aí de arte, quando a gente fala de arte tradicional, a gente está falando de elementos que compõem aí a arte contemporânea, que é a tecnologia a favor, né, dos novos e grandes artistas da contemporaneidade. Contemporaneidade é tudo aquilo que se produz nos dias atuais, nos dias de hoje, né? Depois da nossa era moderna, vem aí a contemporânea. E eu queria que vocês pegassem um livro de vocês, abrissem no capítulo 8, página 100, certo? Nossa aula aqui para o 7º ano. E a gente está bem com gostinho de final, né? De final de período, final de ano, já para encerrar. E a gente vai ver todos os capítulos, graças a Deus, deu tudo certo, né? Apesar de todos os problemas que nós tivemos aí, mas deu tudo muito certo. Então, o tema é a arte que inova. Eu já venho aí trazendo algum questionamento, uma pergunta, porque a gente vai falar de arte e tecnologia. Então, a gente vai ter que entender primeiro, apesar de que a arte a gente já compreende um pouco sobre as questões referentes à construção artística, o fazer artístico, a representação daquilo que o artista via, observava, fazia parte do mundo real, a construção das obras de arte, do que o artista sentia ou tinha impressões acerca do que via, colocando ali, né, os seus sentimentos, as suas emoções. Como a arte figurativa, a arte abstrata. Então, a gente vai ver aí como essas novas formas de representação artística, agregando aí arte e tecnologia. E no caso aqui, na página 100, nós temos aí uma capa de abertura. Eu vou compartilhar com vocês aqui o nosso material, para ver se a gente consegue ter um rendimento melhor, né? Até para quem não tem livro, mas peguem o livro de vocês para tentarem acompanhar, ok? Vou compartilhar aqui a tela. Então, tá aí o tema de abertura, capítulo 8, arte que inova. Temos aí alguns questionamentos, são 2 perguntinhas aqui em amarelo, depois vocês fiquem atentos, tentem responder, que na verdade eu vou até cobrar na nossa atividade, vou colocar aqui no cantinho para não atrapalhar a visibilidade. Então, tem aí um conceitozinho, né, uma abertura, uma mensagem para a gente tentar compreender. Essa obra de arte é uma invenção de desenhar um globo transparente, cheio de gás hélio, e com pontas de carvão. Risca, né, com pontas de carvão, uma bolha aí, né, um globo transparente, cheio de gás hélio, e com pontas de carvão, risca as paredes do ambiente, né? Então, de acordo com o que ela vai se movimentando, ó, risca as paredes, está aí as interferências. Esse globo, ele é interativo, interage com o espectador. O espectador consegue participar dessa instalação artística, né? Pode-se dizer que é uma instalação. Ela é interativa e marca as paredes de acordo com os movimentos do espectador. Então, o espectador vai movimentando, então ela já vai marcando e riscando. É uma obra interativa, de interação. Ela não está lá sozinha, colocada lá para ficar só. Vai haver, sim, uma participação do espectador. Você já pensou sobre essa relação entre arte e inovação? Nós vamos tentar compreender um pouquinho sobre isso, tá bom? Então, eu vou aqui abrir um parêntese, né? Vou interromper essa aqui, para a gente entrar em uma outra página.
Pronto. Arte e tecnologia. Arte, já falei muito sobre isso, a forma como o artista, né, o cara, a pessoa que representa por meio de imagem, por meio de obras de arte, seja escultura, pintura, gravura, aquilo que faz parte da sua realidade ou até mesmo das suas fantasias. Usando, claro, tudo que tinha disponível, seus recursos no seu período, na sua época, certo? Então, vamos tentar compreender o que é essa tecnologia. Primeiro, eu tenho que saber o que é tecnologia, ok? Então, vamos lá tentar compreender o que é tecnologia e onde a tecnologia está. O que é tecnologia? O que é tecnologia? Trouxe aqui um conceito e diz o seguinte: definição de esse conceito, meus amores, foi o que eu mais achei assim considerável para a gente compreender melhor, certo? Uma linguagem melhor. Então, vamos tentar compreender a definição, o que quer dizer, o que é a tecnologia. Então, a tecnologia é o estudo sistematizado do emprego de ferramentas, aparelhos, máquinas, dispositivos, materiais, objetivando com um objetivo, né? Objetivando uma ação deliberada e análise de seus efeitos, envolvendo o uso de uma ou mais técnicas para atingir determinado resultado, o que inclui as crenças e os valores subjacentes às ações de se interrelacionar com os de se relacionar com o desenvolvimento da humanidade. Então, é tudo aquilo que envolve determinada técnica, maneira de fazer, para ter um objetivo, né? Para que se ajude na construção do desenvolvimento da humanidade. Deixe-me imaginar aqui. Você acredita que a vassoura é uma ferramenta tecnológica? Você acredita que uma vassoura é uma ferramenta tecnológica? É, porque antes não existia. Se juntava, né, o que se sujava, né, de uma forma diferente, com as mãos, com outras coisas, até que alguém tem uma ideia, desenvolveu a ideia, usou materiais, objetivou a ação, né, deliberada das ações e dos efeitos que aquele objeto ia ter, desenvolveu a técnica de como vai usar, né? E aí ele vai agregar esses valores para relacionar aquele objeto com o desenvolvimento da humanidade. Que humanidade seria essa? Uma dona de casa, uma pessoa que cuida da limpeza de algum lugar. Então, esses meios, esses mecanismos, né, que tem esse objetivo, né, de ajudar no desenvolvimento de determinado grupo de pessoas, da humanidade de uma pessoa, assim uma tecnologia. Então, nos objetos mais comuns que alguém desenvolve, constrói, tem uma ideia, elabora, que tem essas ações, a gente encontra, assim, a Então, se a gente for falar, tirando a tecnologia dos dias atuais, esses meios, esses recursos que hoje você tem nos aplicativos de pintar, de mudar, de retirar, de agregar, né, alguma imagem, antes a gente já tinha a tecnologia antes dela, que era da pintura. Aí vem o material que foi desenvolvido para pintura, tinta a óleo. A tinta a óleo tem seus componentes químicos. Alguém foi lá e teve a ideia de juntar os pigmentos com esses diluentes, né? Então, houve aí sim uma ideia, uma ação, uma construção, agregou valores, esses valores aí para determinados grupos. Eu não falo, não é só desses valores, né, mas da importância, os valores são a importância para determinados grupos, no caso, para representação de imagem, que não tinha outra tecnologia, era essa que se utilizava, não existia a tecnologia da fotografia para representar um retrato de alguém, então a tecnologia era a pintura. A pintura tinha aí, desenvolver os pigmentos, as tintas, construíram aí o suporte. Que suporte era esse na época? Era uma tela de computador? Não, era uma tela de tecido
por aí vai. Mas aí, antes disso, professora, que tecnologia na arte existiu para representar, para retratar? O homem primitivo, o homem das cavernas, já desenvolvia a sua tecnologia. Encontrou aí um pigmento, um material que tivesse cor e desenvolveu, né? Desenvolveu aí, entendeu que não, numa superfície, numa parede, poderia agregar uma imagem com risco, com traço de um material que ele descobriu. Então, tudo isso são tecnologias. Okay? Estou falando especificamente da arte, mas isso a gente vai encontrar em objetos, em vestuário, em tudo que melhora a vida do indivíduo, tudo aquilo que ajuda no desenvolvimento do indivíduo ou da humanidade. Okay? Eu acredito que daí, partindo desse princípio, a gente já tem como compreender um pouco desse tema, agregando aí arte e tecnologia, ok? Vou voltar aqui na nossa página do nosso material, ok? Aqui vou interromper para a gente não ter nenhum problema. Ok. Voltamos aqui. Pronto. Vou para a página seguinte. Vamos tentar compreender o que esse material está trazendo para a gente. Máquinas, ferramentas e aplicativos. Máquinas, as ferramentas, aplicativos. Quando a gente vai falar dessa nova forma de se fazer essas representações, nós vamos ter que pensar nos novos recursos. O homem vai mudando e ele vai mudando de acordo com o seu tempo. Ele vai utilizar, ele vai buscar utilizar o material disponível nesse seu tempo. No homem, na era do homem primitivo, o material disponível, a tecnologia que tinha disponível para ele naquele período não era essa nossa, era aquela, daquele material, daquele recurso bem primitivo. Vai se passando o tempo, vão se construindo, vão se descobrindo, vai se desenvolvendo outras formas de se fazer. Então, aquele homem mais moderno vai usar outro material, porque era aquilo que ele tinha disponível naquela época. E por aí adiante. Eu não vou entrar no mérito de dizer, mas quer dizer que hoje o homem atual, ele não pode usar uma tecnologia mais primitiva? Pode, isso é muito particular de cada um. Há, sim, muitos artistas que ainda usam os recursos um pouquinho mais antigo ou primitivo. Mas hoje, com a modernização, com a revolução tecnológica, com os materiais disponíveis aí com uma facilidade muito grande, ele vai usar, sim, novas ferramentas, né? Principalmente o jovem, essas pessoas mais atuais, mais recentes, que fazem parte desse novo universo contemporâneo, ok? Então, aí tem os smartphones, os tablets, os televisores de alta definição, os computadores, né? Atualmente, as atividades cotidianas estão cada vez mais interligadas às tecnologias, a integração de diferentes recursos da tecnologia. Olha, gente, o que me deixou um pouco assim, nos últimos tempos, né? Os ventiladores. A gente imaginava que algum tempo atrás, os ventiladores, algo tão manual, né? Mesmo usando aí a questão tecnológica dele, a energia e tal, de se produzir vento, né? De ventilar. Os ventiladores, hoje, eles têm controle remoto. Eu nunca imaginei pensar algo parecido, porque até a tecnologia da minha época, que eu entendia, que chegou, né, antes dessa inovação, é que o controle remoto, esse controle aqui, do ar-condicionado, tudo bem, super normal, né? Isso vai mudando, porque tem aquele de janela, antes você tinha que ir lá e ligar, e depois ele teve lá o controle. Aí teve um maior, você vai lá e usa o controle. E os ventiladores hoje têm controle. Então, a gente já de uma certa distância, a gente não precisa mais lá e apertar o botão. Eu digo isso por experiência própria. Eu tenho uma assim, certo? Então, isso são, né? Por isso que ele está dizendo aqui, ó, que a integração de diferentes recursos tecnológicos criou novos meios de interação entre pessoas ou mesmo entre pessoas e objetos. As novas tecnologias fazem parte de todas as esferas e campos de atividade humana.
tais como o trabalho, né, como os estudos e o entretenimento. Não vamos longe, olhe só onde chegamos. Através de uma problemática, através de um problema que nós tivemos aí, né, no Brasil e no mundo, no nosso lugar onde a gente mora, tivemos aí, o homem precisou estudar meios e formas para que nós estivéssemos aqui agora nesse momento. Né? Essa interação aqui, ó. Por isso que diz, a integração de diferentes recursos tecnológicos criou novos meios de interação entre pessoas, entre eu que estou aqui deste lado e você que está aí. Ah, mas isso não é nem tão... Olha só que interessante. Olha só que interessante que eu vou falar para vocês, e vocês não são dessa época, vocês não vão saber. Antes dessa interação aqui, ó, dessa aula, por meio desse aplicativo, usando a internet para isso, antes já havia essa forma de estudo à distância. Claro que não era usando a internet, mas usando a TV aberta. Existia aí o telecurso, né, um curso de estudo para pessoas adultas, jovens e adultos, que acontecia às 6 horas da manhã. O professor lá do outro lado ensinando na TV aberta, essa TV que a gente liga para assistir desenho, jornal e etc, novela. E aí, com a internet, a gente teve essa repercussão, né? Ser mais rápido, mais ágil, mais dinâmico, o acesso a outras pessoas em vários lugares e nos lugares mais inusitados que a gente pode estar. Alguma dúvida sobre as máquinas, as ferramentas e aplicativos? Para vocês, não, porque vocês são super modernos e atuais. Ok? Então, aí tem arte e tecnologia. A arte é feita com os recursos do seu tempo. A arte é feita, estou falando de arte mais antiga, arte moderna, arte contemporânea. Ela é feita com os recursos de seu tempo, eu falei isso agora há pouco. Para ser produzida, ela depende dos suportes e dispositivos disponíveis em cada época e lugar. Os suportes da era primitiva eram os paredões. Os suportes mais modernos, aí, atuais, né, também, era a tela de tecido. Outro suporte de hoje, os dispositivos, celular, computador. Entenderam aí? Desse modo, a história da arte é marcada pelos meios que lhes são próprios, por exemplo, a cerâmica e a escultura do mundo antigo, a tinta a óleo do Renascimento, as tintas em tubo do impressionismo, a fotografia no século XIX, entre outros. Cabe ao artista se expressar de acordo com as possibilidades do seu tempo, utilizando as tecnologias disponíveis e inventando novos materiais e modos de fazer. O artista usa o material, usa a tecnologia do seu tempo. Se no meu tempo eu tenho acesso a essa tecnologia, que é a tinta em tubo e a tela de tecido, eu vou usar ela. Se eu tenho, no meu tempo, disponível ali para mim usar o celular, vou usar o celular. Se eu tiver um computador mais avançado, vou usar uma ferramenta mais avançada. Ok? Então, vamos aí. Tem que ser muito rápido, né? Que tem muita coisa para ver. Tem arte e tecnologia. Tá falando aí, né, da forma como foi representado a Virgem de Chanceler, uma pintura aí de Van Eyck. Falei dos pigmentos, da mistura, do colorido, né? Então, quando você vai olhar a composição, lembra uma fotografia. Então, ele se utilizou dos recursos da tecnologia, né, da época. E aí está falando, ó, nesse exemplo, vemos como uma descoberta tecnológica influenciou a poética de um artista, seus contemporâneos e toda a sua história. O que foi que aconteceu? Ele, com essa mistura, a tinta secava lentamente, o que permitiu ao artista criar detalhes minuciosos. Olha só, para preparar a tinta, Eyck misturava pigmentos coloridos ao óleo. Gente, óleo demora a secar uma eternidade. Isso possibilita eu querer mexer nela daqui a alguns dias, daqui a algumas semanas, porque demora a secar. Antes, a tinta era tinta à base de água. Pintou, errou, demorou nada, secou, já era. E aí, o artista vai criando experiências, a tecnologia da época,
E a desenvolver uma forma que melhorou a vida de muitos artistas até os dias de hoje, porque existe sim ainda a tinta a óleo. Aí aqui temos um outro subtema, que é a criação na era digital. As novas tecnologias invadiram todos os campos da nossa vida. E com a arte não foi diferente. Afinal, por meio do desenvolvimento tecnológico, o ser humano encontra novas ferramentas, novos suportes e relações em suas expressões artísticas. E aí vem falando do desenvolvimento das tecnologias digitais no final do século XX e no início do século XXI. Aí tem todo um contexto falando de que tipo de arte era feita, que era a chamada web art ou arte digital, utilizada, né, nos dias atuais. Tem aí as pessoas que trabalham nessas áreas, a gente chama de web designer, né? Não são mais os pintores, são os web designers. Que tipo de arte eles fazem? Eles fazem web art ou arte digital. Aqui tem um exemplo de web art, que é a Videomap, que é projetada na fachada do Palácio, né, de Queen's, na cidade de Praga, República Tcheca. Isso aqui já fizeram em Teresina, viu? Eu já vi ali no Parque da Cidadania, um retroprojetor enorme ali para a estação, reproduzindo temas bem interessantes. E deixa eu ver aqui na página 103. Posicionado, dá uma legezinha. Opa. 105. Arte e novas tecnologias. Olha só, arte e novas tecnologias. O cruzamento entre a arte e novas tecnologias é muito amplo e pode ser inúmeras formas de expressão. No Brasil, muitos artistas exploraram essas variadas possibilidades. Aí vem um artista mencionado, né? A dupla de artistas visuais paulistana. Suave é um exemplo de sua obra intitulada de Subciclo. Consiste na projeção de personagens animados em espaços públicos. Projeção. Olha só, meus amores. Vai chegar um momento em que isso vem acontecendo em alguns lugares, aconteceu até no Brasil. O governador, né, não sei se foi o prefeito, foi o governador, simplesmente mandou te retirar todos os grafites que tinham sido feitos no muro de um viaduto. Colocou lá cor cinza, cidade cinza, né? Então ele retirou todos, mandou e mandou mesmo. Isso teve um rebuliço muito grande. Aí vem um cara, uma dupla como essa aqui, grafiteiros, pintores de arte urbana, que muda e modifica o espaço urbano. Olha só, ao invés dele pintar, ele vai retroprojetar, usando aí os equipamentos de tecnologia para reprojetar na área urbana imagens. Então, é a tecnologia modificando a forma de se expressar. E aí, fala um pouquinho, né, do Michael, né, durante a apresentação e a peça de regurgitar, gente, é de botar para fora, de cuspir, de vomitar, né? Fala um pouco sobre isso. Então, leiam com calma, que eu vou mencionar isso nas próximas aulas. Ok? Deixa eu ver até onde a gente vai. Se a gente encerra aqui. Deixa eu só conferir. Exatamente isso, a gente encerra aqui. E aí, na próxima aula, a gente dá continuidade, tá bom? Dividir em 3 aulas e essa é a primeira, do mês de novembro. Um grande abraço, meus amores, e até a próxima.